Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha pelas redes sociais e você também que nos acompanha através dos áudios do WhatsApp, do Telegram e ainda pelas rádios que transmitem o Evangelho. Que o nosso Deus possa te abençoar. Queremos hoje, neste sábado, dia 21 de setembro, dia em que a nossa igreja celebra a festa de São Mateus, que é apóstolo e evangelista. São Mateus que nós conhecemos através dos escritos dos evangelhos. E o evangelho de hoje que nós vamos proclamar está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Que nós possamos orar ao Senhor, pedir a Deus a graça de ouvirmos este evangelho e ser tocados. Senhor, nós queremos que este evangelho transforme a nossa vida como transformou a vida de São Mateus. Aquele que, ao simples ouvir de suas palavras, ao simples convite que o Senhor fez, largou tudo, largou a vida velha, largou o pecado e te seguiu. Nós queremos te seguir, Senhor. Nós queremos que a tua palavra transforme a nossa vida. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, no evangelho muito curto, muito sucinto, Mateus narra o momento em que ele vê Jesus passando e Jesus vê ele lá na sua banca, fazendo o seu serviço, o seu trabalho, e diz apenas duas palavras para ele assim: segue-me. E Mateus imediatamente muda a sua vida, muda de atitude por causa de Jesus, segue a Jesus, deixa tudo para trás. Quando ele se levanta e segue, seguir em frente, ou seja, é porque algumas coisas nós estamos deixando para trás. Então este é o momento da conversão, é o momento do chamado, é o momento do encontro de Mateus com Jesus. E o que é um publicano? Publicano é um judeu que tinha uma tarefa, um trabalho de cobrar o tributo, os impostos dos moradores de uma cidade. E aí ele pegava esses impostos e repassava esses impostos àqueles que tinham poder naquela cidade, que no caso eram os romanos. E o povo, com certeza, desprezava esses cobradores de impostos. Por quê? Porque esta profissão era tida como impura, porque eles tinham muito contato com os romanos e como os judeus não aceitavam os romanos, discordavam deles, eles tinham aí os cobradores de impostos como pessoas que também não eram honestas. E aí os fariseus estavam achando muito estranho Jesus frequentar a casa de um impuro, de um pecador. E Jesus estava ali com eles, digamos assim, misturados com... Até tem aquela frase que o personagem fala, gentalha com aquela gentinha. E Jesus, ouvindo isso, ele é obrigado a dizer aquilo que para eles, apesar deles não entenderem, era a sua missão, que era o óbvio, amados. Por que Jesus tinha vindo ao mundo? Por causa dos sãos? Por causa daqueles que andavam na palavra, nos mandamentos, verdadeiramente, Não. Jesus tinha vindo ao mundo por causa dos pecadores. E Mateus estava ali sentado.
Mas no momento em que ele ouve aquele chamado de Jesus, ele se levanta e vai, ele age. E nós podemos perceber que quando Jesus tem um encontro, quando Jesus faz um milagre, Jesus sempre convida a outra pessoa a uma ação. Pode ser para dizer alguma coisa, pode ser para fazer algo, né? Para se mover. E foi isso que Mateus fez, se moveu. E o chamado de Jesus, amados, é assim, ele nos move. Ele nos faz sair do lugar. Ele exige isso. Se você não sai do seu lugar, literalmente não sai do seu lugar, se você continua fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, as mesmas ações erradas, isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é mudar, é ter uma conversão, é mudar completamente de direção, é mudar de atitude, é começar a olhar de uma outra forma para as atitudes que você tem. E ele atende imediatamente ao chamado de Jesus. Possivelmente, Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. E naquele momento, ele deixa tudo. Ele não pergunta por quê, ele não pergunta por quanto tempo. Ele abandona o seu trabalho errado, porque muitas vezes cobrava do povo aquilo que o povo nem tinha para dar. O povo era massacrado pelos impostos, e ele naquele momento começa a seguir Jesus. Tanto que Mateus deixa definitivamente a sua vida errada para fazer parte dos discípulos de Jesus, inclusive escrevendo o evangelho de hoje. Amados, Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Então nós precisamos nos olhar, porque muitas vezes nós ouvimos de muitos irmãos: eu não tenho pecados, né? Não matei, não roubei. Amados, Jesus veio para os pecadores, e não só porque não matou e não roubou, mas os pecados que nós cometemos diariamente. Muitas vezes os pecados que nós falamos com palavras, os pecados que a gente fala contra o irmão, para nós que temos rancores, para nós que recusamos muitas vezes o nosso perdão, para nós que recusamos ajuda aos irmãos que precisam tanto da nossa ajuda, muitas vezes material. Não só para quem matou e para quem roubou, com certeza Jesus também veio para eles, mas senão nós nunca nos enquadraremos como pecadores. E nós somos pecadores. E Jesus hoje vem nos chamar. Jesus vem chamar aqueles que são os improváveis. Não os melhores, não, mas aqueles que precisam ser melhores. Aqueles que precisam mudar de vida. E Jesus começa, ao final da sua jornada, da sua missão, quem ele chama? Jesus chama o ladrão. Quando Jesus está no Calvário, Jesus promete, naquele momento, naquela situação, Jesus chama aquele homem, o ladrão, que estava na cruz, para o paraíso. E com certeza, para trabalhar na igreja, Jesus chama cada um de nós que pratica o pecado, que mesmo não querendo, com as nossas fragilidades, com as nossas misérias, somos um povo pecador. E é para nós esse convite de hoje. Deixa tudo e me segue. Jesus chamou Paulo, que era um assassino. Jesus chama a cada um de nós para esse encontro com Jesus. Então que você possa ter consciência disso, que você é um pecador, como eu também sou uma pecadora, e como Mateus era um pecador, e que Jesus tem um convite especial para mim e para você neste dia. O convite de deixar tudo para trás e ver o quanto vale a pena segui-lo. Que o Senhor abençoe a nossa missão e também a nossa vocação. Que sejamos inspirados por São Mateus a seguir Jesus, a deixar tudo que é errado e seguir Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um santo dia para você.